Olá, somos o Grupo F da Faculdade de Medicina da Estácio de Juazeiro, Bahia. Nosso grupo é composto por Clara Maria Carvalho, Ingrid Rochael, Larissa Vasconcelos, Maria Isabel Luz, Orlando Vinícius e Vitória Ribeiro. E hoje vamos falar sobre miocardiopatias restritivas e hipertróficas. A miocardiopatia restritiva é o termo médico utilizado para designar um conjunto de doenças que afetam o coração do paciente, mais especificamente os ventrículos, que são câmeras internas do coração que se comprimem e expandem para facilitar o fluxo sanguíneo. Quando um paciente recebe o diagnóstico de miocardiopatia restritiva, seus ventrículos são mais rígidos do que o normal e não conseguem se comprimir e se expandir de forma ideal para permitir o bom funcionamento da circulação sanguínea. Essa rigidez pode acontecer devido a um processo de cicatrização do miocárdio. E em pacientes com miocardiopatia restritiva, geralmente, os átrios possuem um tamanho maior do que o normal e os ventrículos costumam ser menores do que o ideal. Sobre sua etiologia, a miocardiopatia restritiva nem sempre é um distúrbio cardíaco primário. Embora a causa geralmente seja desconhecida, pode surgir como consequência de doenças sistêmicas ou genéticas. Algumas doenças que causam miocardiopatia restritiva também comprometem outros tecidos, por exemplo, a amiloidose ou a hemocromatose. Sobre suas causas, elas se dão por anomalias genéticas, doenças do tecido conjuntivo e outros fatores, como tumores carcinoides, fibrose endomiocárdica e radiação. E qual a sua fisiopatologia? Espessamento endocárdico ou infiltração miocárdica pode ocorrer em um dos ventrículos, tipicamente o esquerdo ou ambos. Consequentemente, as válvulas mitral ou tricúspide podem desenvolver disfunção, conduzindo à regurgitação. Se houver comprometimento de tecidos nodais ou de condução, pode ocorrer disfunção no nó sinoatrial e atrioventricular, causando algumas vezes vários graus de bloqueio sinoatrial e bloqueio atrioventricular. A principal consequência hemodinâmica é a disfunção diastólica. Com o ventrículo rígido e não complacente, o comprometimento do enchimento diastólico e a elevação da pressão de enchimento, conduzindo à hipertensão venosa pulmonar. A disfunção sistólica pode deteriorar se a hipertrofia compensatória dos ventrículos infiltrados ou fibrosados for inadequada. Pode haver a formação de trombos murais, o que resulta em embolias sistêmicas. E como se dá o diagnóstico de miocardiopatia restritiva? São necessários ecocardiografia, ressonância magnética, algumas vezes cateterismo cardíaco direito e esquerdo com biópsia cardíaca, testes laboratoriais e biópsia de outros órgãos como necessário, além de eletrocardiograma, radiografia de tórax e ecocardiografia. E qual o prognóstico para a miocardiopatia restritiva? O prognóstico é reservado, porque o diagnóstico costuma ser tardio. Não há tratamento disponível para a maioria dos pacientes, sendo possível oferecer terapêutica sintomática e de suporte. Medicamentos habitualmente usados na miocardiopatia dilatada, por exemplo, inibidores da enzima conversora da angiotensina, digoxina e beta-bloqueadores, não são bem tolerados na doença restritiva. E qual o tratamento da miocardiopatia restritiva? Tratamento de causa e diuréticos considerados. É possível utilizar diuréticos para pacientes com edema ou congestão vascular pulmonar, mas devem ser administrados com cautela, pois podem diminuir a pré-carga, uma vez que os ventrículos não complacentes dependem da pré-carga para manter o débito cardíaco. Digoxina faz muito pouco para alterar as anormalidades hemodinâmicas e pode causar arritmias graves na miocardiopatia devido à amiloidose, na qual é comum sensibilidade extrema ao digitálico. Se a frequência cardíaca estiver elevada, beta-bloqueadores ou bloqueadores do canal de cálcio com limitação de taxa podem ser utilizados com cautela em doses baixas. Os redutores de pós-carga, por exemplo, nitratos, podem provocar hipotensão profunda e, em geral, não são úteis. Se o diagnóstico for feito em estágio inicial, o tratamento específico de algumas formas de amiloidose, hemocromatose, sarcoidose e síndrome de Loeffler podem ajudar. Algumas vezes, recomenda-se o dispositivo de assistência ventricular esquerda e transplante. Dando continuidade agora com a miocardiopatia hipertrófica. Inicialmente, é fundamental que a gente tenha em mente do que se trata essa patologia. É uma patologia que se caracteriza pela hipertrofia do miocárdio, determinando um aumento da espessura de suas paredes sem dilatação ventricular. Geralmente ocorre uma exacerbação e um comprometimento da função diastólica. E qual a importância desse estudo? Tem componente genético como fator de risco, é a principal causa de morte súbita em adultos jovens, a mortalidade anual de 3 a 4% para adultos, 5 a 6% para jovens com menos de 20 anos e a evolução para disfunção sistólica grave em 10% dos casos. Então, temos aí vários motivos que fazem desse estudo realmente relevante. Como ocorre a fisiopatologia da doença?
A fisiopatologia da doença vai se concentrar na hipertrofia do septo, que vai angustiar a via de saída do ventrículo esquerdo, provocando uma obstrução pela aorta. Mesmo sem esse angustiamento, a hipertrofia por si só pode diminuir a cavidade do ventrículo esquerdo, levando a uma restrição diastólica, o que vai ocasionar o aumento da pressão do átrio esquerdo, gerando edema, dispneia, edema pulmonar e arritmias. Como se dá o diagnóstico da doença? Unindo 3 aspectos, a história clínica, o exame físico e os exames complementares, é possível obter um diagnóstico mais preciso. Na história clínica, a maioria é assintomática, a história de casos na família é presente e a história de morte súbita na família sem causa determinada é um dos motivos que nos fazem crer que há essa doença. Dispneia, dor precordial, palpitações e síncope também se fazem presentes. No exame físico, o pulso venoso jugular pode apresentar uma onda A elevada, B1 é normal e B2 está com desdobramento paradoxal. Há a presença de B4, no qual a cavidade estará dura, o que gerará uma insuficiência diastólica. Há sopro diastólico com início após B1. Nos exames complementares, nós temos o eletrocardiograma, que vai gerar uma alteração da onda ST, o Holter, o raio-x de tórax, o ecocardiograma, a ressonância nuclear magnética e o cateterismo cardíaco. Quanto ao tratamento, ele pode ocorrer de 2 formas: há o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. No tratamento clínico, o paciente deve evitar esforços extenuantes, deve fazer constantemente hidratação, usar diuréticos com cautela, evitar vasodilatador, manter o paciente com ritmo sinusal, usar beta-bloqueadores e amiodarona quando mesmo usando beta-bloqueador o paciente continuar com arritmia. No tratamento cirúrgico, há o implante de marca-passo permanente em dupla câmara, a miotomia ou miectomia do músculo ventricular hipertrofiado e a introdução de um cardiorrespiratório e um desfibrilador implantável. Quanto aos sinais de pior prognóstico, há o diagnóstico precoce em recém-nascidos e adolescentes, a história de síncope, a história de morte súbita em familiares, a taquicardia ventricular documentada mesmo ele assintomático e a fibrilação atrial. Não é um consenso, mas termina entrando também. Por hoje é só, galerinha. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado pela companhia de vocês na nossa aula de hoje. Até mais!